Olá, já vou te chamar. Oi, Boa noite, Sônia, tudo bem? Boa tudo noite. bem? Boa noite, e Tu- você, como é que tá? Tudo bom, e você? Bem, tá me escutando bem? Tô. Você tá me escutando bem? A imagem tá Tô, boa? tá ótimo, e aí? Ai, que bom. Saí lá tava acabando a live lá da confraria, por isso que eu pedi pra você pra gente mudar um pouquinho o horário. Tá bom, tá joia, obrigada. Obrigada por estar aqui presente hoje, obrigada pela participação, obrigada por flexibilizar a sua agenda, então, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. E a gente vai debater aqui hoje, conversar um pouquinho. Sim, então vamos lá. E A gente, minha, opa, minha mãe entrou aí, deixa eu falar, oi mãe, é. obrigada. Mãe sempre prestigiando a gente, né? É isso aí. Tá muito bom. Seja bem-vinda. Muito bem. Doutora Mariana tem um nome lindo, tem o nome da minha avó paterna. Então já adorei o nome, viu, doutora? Bri- Obrigada, Sônia. Doutora Mariana, advogada, especialista em direito da família, tem um currículo extenso aqui, especialização na PUC, tem várias coisas bem interessantes. Também é membro fundadora da Confraria da Alienação Parental. Como é que foi essa escolha para o direito da família, doutora? O que que te levou a escolher essa especialização profissional? Olha, eu acho que foi a prática da vida, assim, de estagiando. Eu estagiei em várias áreas, né, do direito, quando fazia faculdade, e aí você vai tomando uma afinidade, né? E antes, quando eu fiz vestibular, eu pensei em fazer psicologia. Engraçado, né? Ah, Aí eu acho que por isso também. Então eu já tinha meio uma tendência a essa área e no direito, né? A área que mais se encontra aí com a psicologia é o direito de família, que não tem como mesmo a gente trabalhar, principalmente em casos envolvendo crianças, né? Sem uma equipe multidisciplinar. Então eu acho que foi uma escolha, acho que não fui eu que escolhi, não. Acho que foi o direito que me escolheu, fazendo estágio, aprendendo, me interessando pelo assunto. você sabe que quando as pessoas vão fazer teste de orientação profissional, algumas áreas acabam, aparecendo como áreas afins. Isso. E as estatísticas mostram que tanto o direito quanto a psicologia, quando você tem como resultado a possibilidade de seguir o direito, também sai a possibilidade de seguir a psicologia. Aí vai ser só uma questão de escolha do que a pessoa vai preferir. Mas geralmente acontece. Pode falar. Então, quando eu fiz o teste vocacional na época, eu lembro, foi bem para a área de humanas e, se eu não me engano, ainda saiu alguma coisa de psicologia também. Isso, Aí acho sempre que dá, uma são coisa vai áreas afins. puxando a outra, lógico que naquela época você não tem noção do que é direito, propriamente dito, muito menos direito de família, e nem ainda muita psicologia, né? De uma forma É, assim, mais peculiar. Então, mas aí com o sim. tempo você vai amadurecendo, né? Enfim, vai avaliando várias questões, e aí você vai se descobrindo mesmo. Então vamos lá. Vamos falar sobre esse assunto tão polêmico que é guarda compartilhada e alienação parental. Vamos falar um Isso. pouquinho de cada uma. Como é que você prefere começar? Então, eu acho que a gente pode começar falando da guarda, né? Explicando até o que é guarda compartilhada, e Legal. aí depois fazer esse link com a alienação, porque até nas últimas lives, né? Você falou sobre alienação, depois você falou com a Meline, que está aqui, Isso. sobre a autoalienação. E agora fazendo esse link com a guarda. Então, acho que a gente pode começar explicando o que é guarda compartilhada e aí depois fazer esse link de por que ela minimiza, né? Pode minimizar os atos de alienação parental. Então vamos lá. Então, é, a guarda compartilhada, na verdade, historicamente a gente tinha a guarda unilateral, tá? E Uhum. aí a guarda compartilhada entrou no ordenamento jurídico brasileiro em 2008.
com uma alteração no Código Civil, que passou a prever a possibilidade da guarda compartilhada. Ah, antes ela não era aplicada? Sim, ela era aplicada, mas assim, em casos muito específicos, não tinha uma previsão no Código Civil, né? Se aplicava analogicamente usando os princípios constitucionais, da isonomia parental, da ampla convivência dos filhos com ambos os genitores. Então, assim, eram princípios constitucionais, né? Que eram levados para dentro do direito de família e tentava-se buscar uma guarda compartilhada. Mas isso era muito, assim, na prática era pouquíssimo usada. Aí, em 2008, com a alteração do Código Civil, passou a ser prevista a guarda compartilhada. Só que ela também veio com uma redação bem truncada, porque lá dizia que a guarda compartilhada seria aplicada quando possível. Então, essa expressão, quando possível, gerou muitas dúvidas, não só no judiciário, né, no tribunal, mas para os próprios advogados. Imagina. Então, assim, muita gente vinha com o argumento de que ela só era possível quando houvesse acordo entre os pais. E assim era basicamente aplicada pelos tribunais. Se não houvesse acordo, o juiz, via de regra, entendia que não era possível a guarda compartilhada. Então, ainda nesse momento ali, em 2008, ela ainda também era pouquíssimo usada. Depois, em 2014, o Código Civil sofreu uma nova alteração e aí veio escrito taxativamente que a guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, independente da vontade do pai e da mãe. Então, assim, via de regra, em casos gerais, é a guarda compartilhada que deve ser aplicada, a não ser que um dos genitores manifeste o desinteresse, né? Ou que o judiciário, o juiz, né, na figura ali do juiz, entenda que ela não é possível por alguma inaptidão daquele genitor ou daquela genitora. Mas, fora isso, é a regra. E aí também nasceram muitas, como é que eu vou te dizer, assim, muita polêmica em relação a isso, né? Porque as pessoas não sabem muito, até por falta de conhecimento, o que realmente é a guarda compartilhada. Sim. Né? Então, assim, as pessoas pensam, vai dividir o filho, até porque a lei hoje, o Código Civil, diz que ela ainda deve ser, além de ser a regra, a convivência, né, do filho com os genitores deve ser aplicada de uma forma equilibrada. Então, isso causa mais polêmica, porque hoje a grande polêmica é essa. Se a guarda compartilhada, né, ela é regra, mas como que fica a questão da convivência? Então, muitas pessoas, não só pessoas de forma geral, assim, não, doutrinadores, o próprio judiciário, é muito divergente em relação a essa aplicação, sabe? Como se aplicar em relação ao tempo de convivência. Sim. Esse é um outro problema. Então, a guarda compartilhada, basicamente, é o quê? Assim, de acordo com a legislação. É a responsabilidade conjunta de ambos os genitores nas decisões da vida daquele filho. Então, independente se vão ter duas casas ou não, a regra geral da guarda compartilhada é essa. Os genitores, eles devem decidir conjuntamente sobre a vida, né, o cotidiano daqueles filhos menores. E, doutora, uma curiosidade, como é que fica essa questão da comunicação, né, entre esses pais, que se eles se divorciaram, já houve aí um indício de que esse casal não está se entendendo. Como é que fica isso com a guarda compartilhada? Os casais conseguem cumprir com esses acordos? Então, essa é a grande questão. Por isso que ainda muita gente defende que a guarda compartilhada só poderia ser aplicada, né, se houvesse acordo. E aí, nesse período aí de 2008 a 2014, é que veio essa questão. Se tem acordo, você muitas vezes não precisa nem do judiciário, ou você precisa do judiciário apenas para homologar um acordo. Você não precisa que alguém te diga ali quais são as responsabilidades, né? Então, essa era a maior crítica, quando a legislação dizia que era quando fosse possível, né?
Ok. E aí isso foi superado exatamente por isso, porque ela tem que ser usada independente das partes, né, dos pais terem um acordo. Porque se eu preciso de acordo, se eu tenho acordo, possivelmente eu não vou precisar do judiciário. Então, se eles não dialogam e não Uhum. conseguem dialogar, né, sobre a responsabilidade ali daqueles filhos, como é que uma guarda exclusiva Uhum. eles vão conseguir? Se eles não conseguem com a guarda compartilhada dialogar, imagina com a guarda exclusiva. Como é que com a guarda exclusiva você vai garantir o direito de convivência do filho com aquele genitor que não é guardião? Se com a guarda compartilhada isso já é difícil, você imagina a guarda exclusiva. E aí é até o ponto assim central, né? Só adiantando aqui Uhum. um pouquinho, o ponto Sim. central da nossa live. Porque assim, se com a guarda unilateral não existe diálogo, imagina com a guarda exclusiva. Então, assim, como garantir o direito de convivência, né? Então, Sim. assim, aí sim que vão ser, tem grande possibilidade de ser instaurados atos de alienação, porque você tem a Tem. guarda unilateral, você decide sozinho pelos atos, né, pela vida do cotidiano do seu filho. Então acaba assim, a guarda exclusiva, ela acaba dando um poder exacerbado ao genitor guardião. Entendeu? Entendi. Então, o filho acaba sendo tipo uma moeda de troca, porque ele decide, aquele guardião decide sozinho, ele não precisa falar qual é a escola do filho, se o filho vai fazer uma cirurgia, porque ele tem a guarda exclusiva e, portanto, não precisa dar satisfação, né? Assim, pelo bom senso, é lógico que deveria, até porque tem a questão do poder familiar, né? Porque a guarda ela é um atributo só ali do poder familiar. Mas na prática não dá satisfação. E aí isso acaba até incutindo na criança aquele sentimento de que o pai ou a mãe, né, não gosta dele, ou não dá atenção a ele. Ah, fiz uma cirurgia, fiz um procedimento, meu pai ou minha mãe sequer me deram um telefonema. Mas às Ah, vezes o ok. pai e a mãe nem sabem, porque na guarda Entendi. unilateral, ele nem sabe que aquele procedimento existiu, porque o outro genitor não tem a obrigação legal de informar aquele que não é guardião. Então é aí que vão nascendo, que começa a ser implantado, né, esses atos de alienação. Por isso, Oi. voltou, Sônia? Oi. Voltou, voltou. Por isso a importância da guarda compartilhada como forma, né, de minimizar aí, de impedir os atos de alienação. Esse é o ponto central, sabe? Além, lógico, dessa questão, que eu vou até falar mais para frente, também dessa possibilidade de você poder ter uma dupla residência, você poder estar metade do tempo ali, não é aquele tempo dividido igualmente, né, matematicamente, mas de uma forma equilibrada. Mas independente dessa questão da dupla residência, né, Ah, só o fato de você se responsabilizar conjuntamente pelos atos da vida do filho já dificulta os atos de alienação parental. ok. E doutora, me diz uma coisa. Eu acompanho um caso em específico, né? É de uma bebezinha. Então, aqui vão ter várias questões nesse caso, né? Ela tem menos de 2 anos de idade. O pai quer a guarda compartilhada e a mãe não quer permitir a guarda compartilhada. Como é que fica isso? Isso é possível? Existe uma idade mínima para uma guarda compartilhada? Porque o bebezinho, por exemplo, tem uma rotina muito particular. E aí eu vou te contar por que que ela não quer. Inicialmente, qual que é a sua visão? Então, a minha visão nesse caso é que pode, não só pode, como deve ser aplicada a guarda compartilhada. Talvez a convivência, por de repente, não sei se ela ainda mama, não sei como é que é essa questão, mas assim, a convivência ela ser gradual pela idade da criança. Mas é o Ok. que eu tô te falando, a guarda compartilhada, o pai tem que decidir que nem a mãe, qual vai ser o pediatra, no caso, né? Uma Tá. criança muito pequenininha provavelmente vai ao pediatra. Quantos anos você falou? 2?
Dois, É tem isso? mais ou Dois. menos Então, dois, assim. Aham. provavelmente vai ao pediatra de 3 em 3 meses ainda. É, às vezes tem exames específicos, tem a questão das vacinas, com 2 anos ainda, bastante. Então, são várias situações, não sei como é que é a realidade, né? Quanto mais agora na pandemia, mas com dois Sim, anos talvez já comece a se pensar numa creche, dependendo ali da rotina, né, dos pais. sim. Então, assim, o pai tem, não só tem, mas como ele deve, até porque é nessa idade que você começa a formação mesmo do vínculo, né? Então, assim, Sim. se essa criança for retirada dos cuidados do pai, se o pai não participar da vida dessa criança, sobre a responsabilidade, né, dessa criança, esses laços que estão se formando, sim, vão deixar de existir, né? Vão ficar cada vez mais distantes. E depois, para recuperar isso, assim, de um tamanho sem fim, na verdade, né? Em muitas É. situações, você nem consegue fazer essa restabilização aí do vínculo. Então, É. eu, sim, no meu ponto de vista, lógico que a gente tem que ver o caso concreto, né? Todas as situações, mas assim, falando de uma forma genérica, não tendo nenhuma situação aí peculiar, eu não vejo nenhum problema para essa guarda compartilhada. Voltando, talvez, a convivência, dependendo da situação, do caso concreto, não sei a distância que eles moram, porque às Sim, vezes até sim, a criança ainda está no aleitamento materno, sim. mas moram muito perto, então é possível, talvez não seja possível um pernoite agora, correndo, por conta desse aleitamento, Sim. mas toda uma questão assim que depende do caso concreto mesmo. Mas com relação à guarda compartilhada, a princípio não vejo nenhum problema, Nenhum sendo problema. uma criancinha de 2 anos. Tá. Doutora, acontece casos em que há guarda compartilhada, mas que uma das partes não exerce a guarda compartilhada. Coisas do tipo, olha, o pediatra, olha, a escola, e aí, de repente, esse outro lado não participa, não dá esse tipo de resposta, não exerce a função combinada. Isso também pode acontecer, né? Sim, pode, né? Às vezes um pai ou uma mãe manda e-mail, WhatsApp, enfim, a forma de comunicação e o outro não responde. É isso que você está dizendo? Não se Isso. interessa. Não se interessa, não participa. Tem uma festinha na escola, aí não vai, a pessoa é comunicada. Tem reunião de pais, a pessoa é avisada, mas ela não vai. A Então, na pessoa não verdade, participa. ela não está querendo exercer a guarda compartilhada, que é exatamente isso. Só que eu entendo que ainda cabe ao guardião, né, que no caso fala sobre essas questões, pode ser o pai ou a mãe, eu ainda acho que tem que continuar informando. E assim, você está fazendo o seu dever de informar, né? De fazer com que o pai ou a mãe participe. E aí, se a pessoa Isso. não quer, cabe a ela. Até porque, para amanhã ela não levar para o judiciário, exatamente, sabe? Porque fulano está alienando. Hum, Fulano eu tenho a guarda compartilhada, mas fulano não me fala sobre o pediatra, fulano não me fala da festa da hum. escola, fulano isso, fulano aquilo. Então aí vai levar várias provas, né, meios de provas para o judiciário, talvez até tentando alegar uma alienação. E Entendeu? aí, Por isso nesses sempre é casos, a importante essa guarda documentação. pode ser retirada? Porque, por exemplo, aí uma das partes não é atendida com a participação do cuidador ali, do pai, por exemplo. Essa guarda ela pode deixar de ser compartilhada, ela pode ser mudada essa modalidade em algum momento? Poder pode, mas isso vai depender muito do caso concreto. Assim, apenas o fato de não estar participando por si só não vai tirar o direito da guarda compartilhada. Se tiver um fato Aham, mais grave, tiverem questões mais específicas, sim. Mas o ok. fato por si só, eu acho que não é suficiente para retirar Tá. a guarda compartilhada, porque, como eu te disse, ela é regra no ordenamento. A não ser que, por exemplo, esse pai peticione dizendo que ele não tem interesse, que ele não está É. participando, ou a mãe, né? Uhum. Não está participando, não está respondendo os e-mails, não responde WhatsApp, não se manifesta, não tem interesse nenhum. E aí
diga para o judiciário que não tem interesse na guarda compartilhada. Aí provavelmente pode ser que saia uma decisão no sentido de alteração da guarda para que ela retome a guarda unilateral. Agora me diz, aqui na outra pauta que a gente preparou, aqui na segunda parte da pauta, vem a seguinte questão. A criança, ela tem duas casas, né? Porque ela fica, por exemplo, com a casa da mãe e com a casa do pai. Como é que a gente avalia os aspectos psicológicos da criança? É isso mesmo? A criança tem duas casas, uma casa do pai e uma casa da mãe? Como é isso? Então, essa questão de duas casas eu acho que é o ponto mais polêmico da guarda compartilhada hoje. Tá. Porque, assim, os tribunais, estou falando até aqui pelo Rio de Janeiro, mas de uma forma geral, pelo que eu vejo, eles não são muito a favor dessa dupla residência, Uhum. né? Então, assim, o argumento é que isso poderia interferir na questão psicológica da criança não tem referencial, tá ali, tá aqui ao mesmo tempo, muda, vai para lá e vai para cá. Isso. Aí tem aquela famosa expressão, né, o filho de mochila, que fica com a mochila para lá e para cá. Então, assim, o tribunal, de uma forma geral, ainda é resistente a isso. Mas tem uma doutrina muito forte, uma doutrina especializada, que defende essa possibilidade a depender do caso concreto. Tá. Então, assim, você tem isso não consigo te dar uma resposta exata. Depende das circunstâncias, depende se esses pais moram próximos. Porque, lógico, não é possível uma dupla residência com os pais morando, por exemplo, a 150 quilômetros de Não, não. Tem. distância, ou Uhum. dependendo numa cidade grande, né, até uma quilometragem menor, mas com engarrafamentos, tipo uma cidade como Sim. São Paulo, Rio de Janeiro. Então, assim, depende. Mas, e aí essa doutrina que defende a dupla residência, qual é o argumento deles principal? É que isso não interferia, que a criança de fato tem que ter uma rotina. Só que essa seria a rotina dessa criança. E a criança é adaptável a essa rotina, porque o que a criança precisa é de carinho, é de amor, é de afeto, é de acolhimento. Então, se ela for acolhida nas duas residências, não necessariamente ela vai ter algum problema psicológico, emocional. E às vezes até ela pode se sentir assim, mais acolhida naquele ambiente de separação, tipo, que ela não está esquecida, ela está Sim. ali e aqui e tem carinho, e tem amor, e tem afeto dos dois lados, sabe? Então eu acho que é muito como que os pais levam isso para a criança. Lógico, por exemplo, no exemplo que você deu aí dessa menininha de 2 anos, talvez nesse primeiro momento isso não seja muito aconselhável para uma criancinha de 2 anos. Se ela, por exemplo, ainda faz uso do leite materno, entendeu? Mas assim, aí depende do caso. Poderia, de repente, essa criança. Até eu tive um caso recente que era uma criança, foi acordo isso. Uma Ah, criança de 2 anos, 1 ano e meio. Os pais moravam perto, Copacabana e Leme, se eu não me engano. E é assim, ela já não fazia mais uso do aleitamento, né, materno, e mesmo assim existia e com pernoite, e a convivência era bem equilibrada. Não era aquela convivência de finais de semana alternados, tinha tem, né, os finais de semana alternados, e tem acho que 1 ou 2 pernoites durante a semana. Mas, como eu estou te dizendo, os pais moram muito próximos. Então, assim, tá. não tinha um grande problema, e foi acordo também, né? Mas ali no litígio, aí vai depender muito do caso concreto. Muito bom. Agora, só para esclarecer quem está assistindo, né? A questão da guarda compartilhada, ela não está demarcada exatamente por dividir exatamente o tempo da criança com essas duas casas, do tipo, Não tá. já vimos casos aí de a criança passa uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, ou ela passa dia sim, dia não. Ela dorme de uma noite na casa da mãe, outra noite na casa do pai. Essas alterações na rotina é que são polêmicas, é que geram Exa todo essa questão de análise psicológica do comportamento da criança, é isso mesmo? exatamente isso.
E o judiciário, de uma forma geral, é bem resistente ainda. Assim, isso você vê que já tem decisões, né, em sentido contrário, decisões no sentido de sim, de poder essa dupla residência, que não é uma guarda alternada, que também muitas pessoas confundem, que a guarda Ok. compartilhada com dupla residência é uma coisa, que é o que nós Ah, acabamos de falar. Ambos tá. continuam sendo responsáveis pelo cotidiano, né, pelas obrigações, exercícios, direitos e deveres ali do filho. Ok. E tem a questão da dupla residência. Então, assim, na guarda compartilhada com dupla residência, ambos continuam tendo responsabilidade, colaboração de ambos os pais. Acho que colaboração é a palavra assim, chave em relação a isso. Ótimo. Na Muito bom. guarda alternada, que não tem Ah, previsão no ordenamento jurídico brasileiro, é não uma tem. guarda, não tem. É, eu acho que ela é mais usada na Alemanha, se eu não me engano. Mas, enfim, no Brasil ela não tem uma previsão. E o que que acontece? Na guarda alternada, quando pode ser por mês, por ano, por semestre, não existe uma regra de tempo, mas quando a criança está com aquele genitor, é uma guarda unilateral daquele genitor. Então, se ela fica 6 meses na casa do pai, 6 meses o pai vai decidir sobre os atos, né, sobre o cotidiano, sobre os direitos e deveres daquele filho. Aí tá 6 meses na casa da mãe, é a mãe que decide sobre esses atos. Essa guarda é muito criticada e ela não é aplicada no Brasil. E Hum, aí eu até entendo a crítica, porque assim, por exemplo, 6 meses na casa de cada um. Então aí, 6 meses, aí no outro 6 meses resolve mudar de escola, resolve mudar de pediatra. Aí uhum, realmente cria um uhum. conflito ali na cabeça daquela criança. É Sim, difícil, sim, né? sim. Diferente da guarda compartilhada com a dupla residência, a depender do caso concreto, porque ambos continuam colaborando com os direitos e deveres daquela criança. Sim, sim. Embora a residência fique aí alternada, né? Então, assim, seria meio Ah, que uma alternância de residência, mas não de guarda, de convivência, né? É isso que as pessoas confundem muito. A confundem. guarda com a convivência. Guarda é Sim. uma coisa, convivência é outra coisa. Só que as pessoas colocam tudo no mesmo pacote e acham que é tudo a mesma coisa que vai dividir a criança ao meio. Não é isso. Sim, isso é muito sério e muito polêmico, né? A guarda alternada nunca foi permitida no Brasil? Não, a guarda Nunca, alternada não nunca é foi permitida. permitida. Assim, se você levar um acordo no judiciário, ela também não tem nenhuma previsão legal que impeça, né? Uhum. Mas pode ser que o judiciário homologue. Na verdade, eu nem sei se iria homologar. Eu acho que antes de homologar, eu ouvi ali aquele contexto familiar por isso, por ela realmente poder interferir aí no psicológico da criança, porque aí naquele momento que está com aquele pai, só aquele pai que vai exercer, né, a parentalidade ali, vai decidir, né, vai se responsabilizar por aquele filho. Então, assim, é uma questão bem delicada, não é aplicada no Brasil. Tá. E doutora, a gente teríamos como fazer um parâmetro geral de benefícios e prejuízos da guarda compartilhada? Existe essa condição analítica de prejuízos e benefícios ou não? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, eu acho que cada situação, eu entendo que cada situação é uma situação, mas a guarda compartilhada, a princípio, eu não vejo prejuízo. O que pode causar prejuízo é essa questão da alternância de residência, a depender do caso concreto. Mas a Tá. guarda compartilhada, assim, hoje eu a vejo como essencial, porque ambos os pais têm o dever, né, e devem colaborar com a educação, não só a educação, mas Sim, com tudo relacionado à criança. sim, Então, sim. assim, é um direito dos pais, mas também um direito da criança, de ter Isso, ali um sim, convívio, sabe? sim. Porque a guarda física, ou a guarda exclusiva, o que que acontece? Um dos genitores, aquele que tem a guarda, é que vai decidir, né? Que vai Sim. organizar toda a vida da criança. E o outro cabe apenas fiscalizar.
Sim, E isso sim, cada vez mais vai minguindo o vínculo, sabe, de afeto, que é o que tanto se vai. fala hoje, né? Essa questão do afeto, da formação de vínculo, independente da conjugalidade, independente dos pais estarem juntos ou não, Sim, né? Sim, historicamente falando, como a guarda era sempre unilateral e via de regra da mãe, né? Porque culturalmente a gente tem aquela cultura uhum, patriarcal, o pai era o provedor, a mãe cuidava da casa, dos filhos. Então, quando havia o divórcio, a mãe tinha um poder muito grande em relação aos filhos, né? A mãe sim, decidia tudo, porque a guarda era dela, via de regra, lógico, não estou falando que era sempre assim, mas a maioria sim, dos casos era assim. sim, Então, a mãe fazia do filho, às vezes, ali uma moeda de troca. Eu sim, vou deixar você ver meu filho, vou deixar, o filho é meu, entendeu? O filho não é deles, o filho é meu. Então, eu vou deixar você ver meu filho se você fizer isso, vou deixar você ver meu filho se você fizer aquilo. Então, ela tinha um poder muito grande. E aí, com o tempo, né, com a evolução da sociedade, até a mulher indo para o mercado de trabalho, enfim, por todas essas questões aí históricas, isso tende a mudar e está mudando, né? Embora a gente sim. ainda veja muita guarda unilateral, Sim. principalmente as mais antigas, né? As mais antigas e às vezes dependendo de casos específicos, né? A gente às vezes, infelizmente, tem casos em que um dos pais possa ser usuário de drogas e isso pode acabar Ah, comprometendo a sim, participação dessa pessoa. sim, com Então, certeza. Ou é, até na própria alienação, entendeu? na Uma própria das alienação, penalidades da alienação é a inversão da guarda. Ou sim, também o aumento da convivência. Aí a gente entra aqui na questão da guarda compartilhada com uma convivência equilibrada de tempo. Então, assim, sim, por exemplo, se um dos genitores está alienando demais, uma penalidade pode ser aumentar o tempo de convivência com aquele genitor alienado, ou suspender um tempo com aquele genitor que é alienador, como uma forma de trazer a pessoa, né, para ver se a pessoa muda os atos, ou até mesmo sim, a inversão da guarda. E até isso que sim, você falou também da questão usuários, né, de drogas sim, ou pessoas com algum problema, com alguma mental, questão mental grave, que sim, também nem sempre isso, porque às vezes até alegam, né? Porque ele é, por exemplo, borderline, ou é, por sim, exemplo, bipolar, e aí não sim, pode cuidar do filho. Não é bem assim. Isso aí requer um estudo sim, multidisciplinar, né? sim. Bem bem avançado, com bastante detalhe, porque realmente, às vezes a pessoa é Sim, bipolar, às vezes a pessoa sim, é sim, sim. borderline, mas não necessariamente não pode exercer a guarda compartilhada. Sim, sim. É, Então, é muito existem. depende do caso, né? A gente não É, pode generalizar, sim, fulano tem um diagnóstico de borderline, então não pode ter a guarda. Não sim, é sim, bem assim, né? sim. Diferente daquela. Tem casos bem específicos, né? Então tem que cuidar realmente dessa condição, mas é importante entender que dependendo de alguns casos, a guarda unilateral pode ser até uma medida de segurança, uma medida protetiva para a criança, né? Sim, Em mas a alguns questão casos. é não generalizar, sabe? Sim, Porque as sim, pessoas às vezes fazem mau uso da legislação para se sim, beneficiar disso. sim, sim, Entendeu? Às vezes sim. um mau uso ali da lei da Maria da Penha para se beneficiar Sim, disso, aí alega sim. uma violência Doméstica. doméstica, Sim, entende? Então, assim, é, tem que ser avaliado cada caso e assim dificilmente você vai pedir, difícil, acho que eu diria até quase que impossível, você vai pedir uma liminar de inversão de guarda ou de guarda, ou como você falou lá no início, eu posso, tinha guarda compartilhada, agora eu quero uma modificação de cláusula para que volte a guarda unilateral. Dificilmente você vai conseguir uma liminar nesse sentido. uhum, Entendeu? Porque assim, precisa de entendi. um estudo, precisa de repente de uma audiência especial para entender aquele contexto ali. Sim, sim. Ou então, de repente, na dúvida, o magistrado coloca uma convivência assistida, uma pessoa de confiança da Sim, outra sim. parte, entendeu? Então, assim, vai sempre depender do caso a caso ali mesmo. Muito bom.
Doutora, vamos lá, vamos responder uma pergunta aqui que foi deixada aqui na nossa escola de mães e pais, e a pergunta é a seguinte, até compartilhei com você aqui nos bastidores, né? Como Isso. preparar uma criança para uma separação, para um divórcio? O que que você daria aí de conselho para essas mães? Tá me ouvindo? Você Deu tinha um dado uma apagão, né? travadinha. Você tinha dado uma Deu, travada. mas voltei. Então, como preparar uma criança, né? Eu acho que o primeiro ponto aí depende da idade da criança. Mas independente de qualquer coisa, eu entendo assim, que você tem que mostrar para a criança que quem está separando ali é o pai e a mãe dela, né? Sim, E não existe uma separação do pai ou da mãe com o filho. Então, assim, talvez vai morar em casas separadas por conta da separação, mas assim, o amor com a criança continua o mesmo. Eu acho que você tem que tentar demonstrar, passar segurança, passar afeto, passar mensagens que a criança se sinta acolhida e acolhida, que ela não. fundamental. Exatamente, eu acho que é o acolhimento, sabe? Sim, De repente, dependendo da idade da criança, se a criança já está numa idade escolar, eu acho que vale uma conversa com a escola, sim, né? Os pais conversarem com a escola, porque pode ser que essa criança comece a apresentar algum comportamento sintoma. diferente na escola. Sim. Então, assim, ter esse feedback do pai e da mãe com a escola. Mas, assim, o mais importante, no meu ponto de vista, é mostrar para ela que ela continua sendo amada, que ela continua sendo filha daquele casal. Só que o casal não está mais junto, mas a paternidade, né, a parentalidade continua inalterada. Não é mais aquela família com os três, quatro, enfim, mas a parentalidade não termina. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que você tem que mostrar o acolhimento e que essa criança se sinta acolhida tanto na casa de um quanto na casa do outro. Entendeu? Perfeito. É aquilo que a gente falou. Se tiver o acolhimento, eu acho que eu não vejo muito problema nessa divisão mais equilibrada com outras circunstâncias, lógico, né? De distância, enfim, isso tudo que a gente já falou. Então, eu Sim. acho que o acolhimento é a questão principal. E até quando é criança, né? O adolescente, o que eu acho também muito importante é que os pais não levem o ponto da separação, né? Porque isso não diz respeito à criança. A criança não tem maturidade para isso. E ainda que tenha, já seja um adolescente, ali quase com 18 anos, isso não interessa, porque o sentimento do pai e da mãe é o sentimento do pai e da mãe. O sentimento dele para com aquele genitor ou aquela genitora é o sentimento dele, né? Por isso que a gente fala assim que a alienação parental é uma atitude que não é ética entre os Sim, genitores, sabe? Porque um genitor não age com o outro com uma ética. sim, Ele quer, assim, ele fala mal, né? Ele denigra a imagem daquele genitor, porque o sentimento dele para com aquela pessoa é ruim, é muito sim, ruim, por diversos motivos. Só que não necessariamente o sentimento do filho, até porque não deve ser, o sentimento é dele, ele não tem que passar sim, esse sentimento ruim para o filho. sim, Então, sim. assim, é isso que os pais às vezes não conseguem, né? Muitas vezes. Você tem que fazer aquele jogo do contente, passar a positividade daquele outro genitor, mas o pai e a mãe não passam. Aí é que entra a questão da alienação parental, né? É, e você trouxe uma, E uma questão importante aqui na comunicação do divórcio para a criança. É muito importante que os dois estejam presentes, sim, com né? certeza. Muito Os importante dois estejam presentes. que os E dois passe estejam presentes. positividade do outro genitor. Sim, Entendeu? Porque assim, quando você não passa positividade, você muitas vezes não está agindo de forma ética e você está passando o seu sentimento de mágoa, de raiva, enfim, de tudo, pelo aquele término daquele relacionamento, cada um com a sua visão, um culpando o outro, e você passa aquilo para uma criança, para um adolescente que não tem e não deve ter esse sentimento, sim. É. sabe? Uma Eu acho isso. responsabilização em alguns casos até, né?
na criança se sentir responsável até Você por pode estar amparar. se sentindo assim, tá com uma raiva mortal do outro genitor, mas para o filho, né, você tem que passar uma positividade. O seu É, relacionamento acabou, mas ele continua sendo seu pai, continua sendo sua mãe, até porque em muitos casos, quando estavam casados, era um ótimo pai e uma ótima mãe. sim, sim. Depois que a ruptura dessa conjugalidade, aí vira todo mundo pessoas horrorosas, Ah, entendeu? sim. É verdade, as qualidades desaparecem. Exatamente, entendeu? Pode desaparecer para você, que aquela pessoa te o direito de tê-lo. Agora, não passar para o seu filho, Sim, né? Porque o que é. acabou ali foi a conjugalidade, não a parentalidade. É muito importante que os dois estejam presentes, exatamente para que não haja essa questão de já, na comunicação do divórcio, já não haja essa questão do falar bem ou falar mal um do outro. Sim, Ah, eu é estou me sentar e separando do seu pai porque conversar. o seu pai fez Fez tais coisas isso. ou não fez isso, né? Então, assim, é muito importante que o casal esteja alinhado e que consiga passar isso para a criança de uma maneira, né, Leve, né? leve, neutra, sem defender ou sem acusar ninguém nessa situação, né? Então, isso é muito importante, fazer esse E acolhimento. assim, Sônia, até você tocou num ponto importante aí. Lógico que você tem que ser o mais neutro possível, né? Estar ali junto, se possível. Sim, Mas ainda que isso não seja possível, um outro ponto é essa questão da banalização da alienação parental. Porque no divórcio, na separação, quanto mais ali no início, sempre tem uma tristeza. Você às vezes fala mesmo, sabe? Ah, porque seu pai fez isso, porque sua mãe fez aquilo. sim, Naquele momento de raiva, naquele momento de dor. Quando a criança já tem uma certa idade, ela já entende melhor. Mas não quer dizer que isso é alienação parental, entendeu? Isso é sim. um ambiente hostil ali, um ambiente de rompimento de conjugalidade, um ambiente que está todo mundo machucado, né? Às vezes até, assim, quem quis mesmo a separação também está ali chateado por, sabe, ter tido seu relacionamento frustrado, porque lógico, ninguém casa pensando em se separar, então você Sim. casa pensando que é para sempre. Enfim, e aí pelas conjunturas há o rompimento, mas ninguém ali naquele primeiro momento está feliz. Então existe sim, às vezes, né, uma palavra ali, uma palavra aqui, reclamando do outro genitor. E aí já vira aquela coisa que está fazendo alienação parental. Não é bem assim, sabe? A alienação parental é aquela continuidade, é aquela insistência, é aquela vontade mesmo que a criança tenha raiva, não goste, se afaste do outro genitor, né? Sim. Então não é uma palavra ali que vai. Então esse é um ponto também bastante importante, porque tudo é Muito bom. alienação parental. Não é É, bem assim, é, né? Falou mal, sua alienação. mãe, exatamente, seu pai, alienação. Não é isso, né? É toda uma conjuntura ali. É, mas é muito importante pontuar essa condição de que, assim, o máximo de civilidade, o máximo de cuidado possível para com a criança são sempre muito importantes. Porque a gente fala muito, né, da questão do modelo, dos exemplos que a gente está dando para a criança. Então, se você está falando mal do pai dela, e isso é muito cruel, falar mal, ninguém, você em momento algum vai aceitar admitir que uma pessoa fale mal da sua mãe, fale mal do seu pai, né? Então, isso é muito ruim, isso é muito invasivo para a criança. Então, o quanto Sim, ele isso, pode não ter sido um bom marido, uma boa esposa, um bom companheiro, uma boa companheira, mas isso não retira a qualidade dele de bom de pai ou pai, boa mãe, sim, entendeu? e assim, a gente está ensinando a criança a ficar falando mal das pessoas, a ficar criticando as pessoas, a ficar de repente falando coisas que às vezes nem sempre faz sentido para a criança, né? Então, qual é o exemplo de civilidade que nós estamos dando para essas crianças? Esse é um ponto muito importante, a gente precisa tomar muito cuidado. Com certeza, com Então vamos certeza. lá, doutora. A gente está quase acabando a nossa live, o tempo passa rápido aqui, olha só. Quer deixar Já, algum nossa, super recado? rápido mesmo. A gente tem uns minutinhos finais para a gente, de repente, encerrar aqui com tranquilidade. Quer deixar algum recado para quem está assistindo? Quer falar alguma coisa?
você queira que tenha ficado aqui pendente nessa conversa? Então, eu acho que o ponto principal aqui é que os pais, né, entendam isso que a gente vem falando aqui. Na alienação parental, o que acontece? O filho, né, ele é deslocado do lugar de sujeito de direitos, de desejos, para um lugar de vingança, de satisfação de vingança de um pai para com o outro. E muitas vezes o pai e a mãe não percebem que estão fazendo isso e, na verdade, estão afetando o filho, porque ele quer afetar o outro genitor, entende? Só que ele não Uhum, consegue entender que ele está afetando o filho. sim. Então, é exatamente isso que a gente falou, assim, a guarda compartilhada, ela é uma forma de minimizar esses conjuntamente ali, né, com relação à vida do filho. Então isso faz com que se fortaleça o vínculo, que a criança tenha, saiba que seu pai e sua mãe estão ali interessados na sua educação, na sua saúde, enfim, tá gerindo ali a sua vida, né? Então, eu acho que isso acaba minimizando esses atos, como aquele exemplo que eu te falei, às vezes a criança está doente e o pai não dá um telefonema, aí a mãe não precisa nem falar, ou ao contrário, né? O pai não precisa nem Sim, falar. Só que o que acontece? Ele já, poxa, meu pai ou minha mãe não liga para mim, mas o outro nem sabia, entende? entendi. Então, assim, então a mensagem passa de uma forma truncada, e aí a criança faz uma interpretação completamente errada. Sim, sim. Então, via de regra, a guarda compartilhada é o melhor caminho, lógico, as exceções, né? De quando realmente o pai ou a mãe não tem aptidão, que são esses exemplos que a gente deu aqui. Toda convivência, né, é importante, não é só importante para o pai e para a mãe, mas principalmente para a criança que precisa conviver com ambos os genitores, ter seus interesses preservados e o maior interesse da criança é nesse sentido, Sim, sim. né, de ter um vínculo tanto com a família paterna quanto com a família materna, não só com o pai, com a Então, mãe, mas com a família extensa também, né? E é isso, que os pais se conscientizem de que, na verdade, esses atos eles estão afetando o filho e não o seu ex-companheiro, sua ex-companheira, que os sim, filhos precisam dessa convivência sim. e tentar refletir ali na separação, como é que essa questão vai ser levada para a criança, como é que vai ser abordado isso com a criança, essa questão dos dois estarem juntos ali, passar uma mensagem positiva para a criança, que ela continua ali sendo amada, sendo protegida, acolhida, independente do fim da conjugalidade. E perceberem que o ato de alienação parental traz uma sequela, muitas vezes, irreconstrutível, né? Ali para a criança, para o adolescente. Entender que está se prejudicando também nessa dinâmica toda, né? Porque é teu filho, então isso também. E eu já ouvi casos de pessoas que crescem, percebem que foram alienados na infância e acabam se revoltando Fazendo contra igual. o alienador. Faz igual, mas se Sim, revoltam contra o alienador. Do tipo, você quando acabou não descobrem que os atos eram permitindo. mentiras. Você entende? Só que às Exato. vezes, quando descobre que era mentira, sim, muitas vezes se revolta contra o alienador. Mas nem sempre descobre que era mentira. Então, o alienador, assim, ele faz uma lavagem cerebral tão grande na criança que depois de adulto, ela, mesmo o pai tendo conseguido ali, né, que fosse declarado os atos, mas a criança não acredita, aquilo já tomou uma proporção tão Sim, grande que não sim. consegue essa reconstrução de vínculo, entende? Não Então, mas consegue, quando não a dá mais criança, de tempo. alguma forma, exatamente, porque já foi tudo tão. Já se passaram tantos anos, É, né? A questão já foi colocada de uma forma tão enraizada que você não consegue reverter essa situação. é. Como há casos em que a pessoa, a criança, né, se torna adulta e descobre, e aí ela se revolta contra o alienador. Sim. É, infelizmente, eu acompanho um caso, doutora, que o pai nem mais vive, não está mais vivo já faz um tempo. E a pessoa só se deu conta disso depois de adulta, depois de ser mãe.
E aí que se deu conta de que era alienada. E ela simplesmente não teve contato nenhum com o pai. Então, prejuízo e as Imagina, e relações aí hoje adultas ela não tem o pai e também não deve ter tem. uma mágoa muito grande Tem, dessa mãe, né? tem. E aí, é aquela questão que a gente estava falando, quais são os prejuízos, né? Quais Olha são o os prejuízo prejuízos? psicológico dessa Psicológico? pessoa, Sim, total. né? Então, são até prejuízos assim, psicossomáticos, às vezes, são várias Sim, questões, né? sim, E tem que ter um cuidado também, às vezes, até para não passar na relação dela tudo que ela passou, porque às vezes você passa inconscientemente, né? Não é ali de propósito, você vai agindo como agiam com você. sim, Então, você nem percebe o que você está sim, fazendo, na sim, verdade. Se sim, não tem alguém ali para te alertar, você nem percebe. Quando alguém te alerta, você para, pensa, fala, nossa, mas eu estou fazendo igual. É inconsciente, né? sim, sim, É aquela sim, questão do subconsciente mesmo, de sim. você agir. É, Então, exatamente, são consequências, são sequelas que ficam aí para a vida inteira e é. muitas vezes se tornam. O Instagram tá caindo, eu tô indo e Não, voltando. mas voltou, voltou, Pra ficar mais voltou. animada a live. Tipo, opa, opa, efeitos especiais, gente, na live. Doutora, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Foi um prazer enorme te receber aqui. Obrigada Espero a você você, outras Sônia. vezes. Muito obrigada pelo convite. Muita Eu que gratidão por agradeço. estar aqui falando para você. Qualquer dúvida pode Bom, mandar direct. Se tiver alguma pergunta, pode mandar no mandaremos. meu WhatsApp. Pode E, se deixar. Deus quiser, teremos outras oportunidades. Teremos sim. Espero que eu tenha esclarecido, né, alguns pontos que tenha ajudado aí as pessoas. Esclareceu com certeza, ajudou demais. Ótima semana, um grande beijo. Boa Para noite. você também. Beijo, boa Tchau. noite. Tchau, tchau.